mais uma vez convosco, meus queridos amigos e caros irmãos e irmãs, mais uma vez convosco para um novo programa de Ordenar a Vida. Ordenar a Vida é o livro que eu escrevi sobre os exercícios espirituais de Santo Inácio. Ele diz que os exercícios são para ordenar a vida. E nós temos uma vida desordenada de muitas maneiras. Então, esta primeira semana que estamos a meditar, o mistério do pecado, da misericórdia, da conversão, como vimos na semana passada em Zaqueu, o texto de Zaqueu e a cena de Zaqueu e a conversão de Zaqueu, são para ordenarmos a nossa vida. Uma vida ordenada significa uma vida segundo Deus e segundo o amor de Deus e segundo o Evangelho de Deus. Então, gostava de vos convidar esta semana a rezarmos um bocadinho, ou bastante, se pudermos, o texto do pecado de Adão e Eva. É a origem de todos os pecados. O texto da Bíblia diz que Deus, depois da criação, viu que tudo era bom. Tudo era bom. Tudo o que Deus fez é bom. E que o mal entrou no mundo por causa da malícia e da maldade. Antes de mais, da serpente. A serpente, que é a figura do demónio, a serpente, que é a figura de Satanás, a serpente, que é o animal astucioso que nos engana, é o pai da mentira, diz Jesus, é o homicida desde o começo. Foi desde o começo, porque foi ele que levou Caim a matar Abel, seu irmão. Então há toda uma origem de mal e de pecado, o pecado original e pecado originante, que nos leva a tomar o texto da Bíblia para a nossa reflexão. É bom dizer, talvez, para alguns de vós que tendes menos prática de ler a Bíblia e de estudar a Bíblia, que com toda a certeza a cena não se passou assim, desta maneira. Mas o que importa não é isso. O que importa é, tal qual tem o texto na palavra de Deus, tirar ensinamentos para a minha própria vida e para a vida do mundo de hoje. Então a Bíblia é sempre mestre de vida, é sempre apelo a uma mudança e a uma conversão. Ao contemplar a natureza, ao contemplar o homem, ao contemplar as maravilhas do universo, Deus também exulta de alegria, porque tudo era bom, tudo era belo, tudo saiu do seu coração de Pai, de Deus Criador, do amor unitrino. Então, também nós temos que aprender com Deus a olhar o mundo, a olhar as coisas que Deus fez e que através do homem foi fazendo ao longo dos séculos. Quanta maravilha e quanta coisa boa. Por outro lado, o texto insiste logo no começo que o mal entrou no mundo por causa da serpente, o animal astuto, a figura do demónio. O mal porque a serpente engana, porque a serpente mente, porque a serpente seduz, porque a serpente cega o olhar da alma, porque as trevas cegam e impedem de ver as maravilhas de Deus. E assim sucedeu com Adão e Eva. Foram enganados, tal qual o texto nos diz, e hoje continua muita gente a ser enganada, eu também, muitas vezes, enganados pela tentação, pelo demónio, que nos quer prejudicar, que nos quer afastar de Deus, que nos quer
aprisionar nas suas garras e nos impedir de crescer no amor e na contemplação da beleza de Deus. E o texto diz que Deus é avaro e é mentira. Deus é generoso, Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus de ternura. Mas a serpente engana e diz: não, o Deus não quer é que vocês comam lá o fruto para não ficarem como Ele. Ora, entra aqui a malícia da mentira do demónio, que é o pai da mentira, como diz Jesus Cristo. E começa a mentira e o exagero. Satanás explora depois o medo, e o medo é um mau conselheiro. E por causa do medo, Eva vai comer o fruto e vai dá-la a Adão. O medo que se incute no coração faz deturpar a imagem de Deus, que é um Deus bondoso, compassivo, misericordioso. O Deus do Antigo Testamento, que já é Pai de Jesus, é nosso Pai, é o Deus Criador, é um Deus bom, um Deus que diz até: se a mãe esquecesse dos seus filhos, eu não me esqueceria de ti, Jerusalém, Israel, não me esqueceria de ti. Então a tentação vai deturpar a imagem de Deus, vai fazer com que Adão e Eva vejam Deus como um rival, como um Deus vingativo, e começam a ter medo. E daí vem a tentação da desobediência, a tentação de, manobrados pelo demónio, vão exatamente fazer o contrário daquilo que Deus queria. O tentador é em nós a raiz de todo o mal, de todo o medo, de todo o pecado, e continua a ser hoje. Se hoje há tanta guerra, tanto ódio, tanto crime, se hoje há tanta depravação injusta e imoral, se hoje há tanto desemprego, tanta miséria humana, é porque o tentador continua a explorar o coração e a maldade do homem e da mulher. Senão não havia tanta morte, tanta guerra, tanta miséria. Não havia milhões de pessoas a morrer à fome, como não haveria milhões de drogados ou milhões de doentes de sida, como não haveria milhões de desempregados ou milhões de pessoas sem casa, sem pão, sem Deus, sem amor. É a manobra satânica que vai destruindo Deus e a sua palavra e o seu amor. Depois, o texto diz-nos que o homem contesta o estado da criação, sonha ser Deus. É um sonho que continua no coração de muita gente. Querem ser como Deus e não aceitam a sua condição de criaturas que Deus ama, mas criaturas que têm que depender dele, obedecer, amar, servir. Como diz Inácio no princípio e fundamento, o homem é criado para louvar, reverenciar e servir. E hoje o homem não quer louvar a Deus, não quer reverenciá-lo, não quer servi-lo. Então, nesta primeira tentação já está o contrário do princípio e fundamento. Exatamente. Já está a captação dos bens, neste caso do fruto da árvore, a avidez em que nada volte para Deus, para lhe dar louvor e glória. Mesmo os bens que a gente tem, o dinheiro que as pessoas têm, às vezes até a própria saúde que têm, pensam que é delas, mas não é, é de Deus, é dom de Deus, é graça de Deus.
e querem servir dessas coisas, às vezes, para pecar, como nós todos. Servimos das mãos, servimos do coração, servirmos da nossa inteligência, servirmos de tudo para ofender, magoar, desobedecer ao projeto divino, à aliança de amor que Deus quis criar connosco logo em Adão e Eva. E depois tudo as consequências deste pecado são expulsos do paraíso. É um símbolo bonito do que é o drama do pecado. Vem o sofrimento, trabalhar e ganhar o seu alimento com o suor do seu rosto, e vem também como é que é de dizer, a deteriorização das relações humanas. É Caim que mata Abel, é todo o projeto de maldade que repassa a história da humanidade. Tudo teve este começo, um ato de revolta, de contestação, de querer ser como Deus, um ato de não ser capaz de assumir a humildade de ser criatura, o ato de deixar-se enganar pela serpente. E ela continua hoje, o demónio continua hoje à nossa volta, querendo nos desfazer, querendo nos revoltar contra Deus, querendo que não obedeçamos à sua lei, fazendo tudo para nos enganar. A tentação diabólica, satânica, continua a agir no coração. Senão não havia guerra, senão não se matava pessoas, senão não havia tanta depravação moral. Então este mal, esta origem de mal, continua ao longo dos séculos a fazer destruição e maldade na vida e no coração. Daí as consequências todas, até a Torre de Babel e aquela confusão das línguas, são símbolos lindos da Escritura para percebermos como o mal destrói a paz, a relação com Deus, a intimidade com Ele. Precisamos tomar consciência de que o demónio se quer servir de nós contra Deus, se quer servir de nós contra Cristo, se quer servir de nós contra o Criador e o Senhor. Tenhamos cuidado, não nos deixemos enganar. A seguir ao pecado de Adão e Eva, em que a Escritura põe aquele símbolo espantoso, que são expulsos do paraíso, e Deus coloca dois anjos, dois querubins com espadas flamejantes à porta do paraíso. São figuras simbólicas, evidente, mas para percebermos bem que, doravante, o céu está fechado. As portas não se abrem enquanto não vier o Salvador e o Redentor Jesus Cristo. Mas logo a seguir ao pecado, apesar desta situação tão dramática, e a dizer, tão triste, tão misturada de miséria humana, Deus vem ao encontro de Adão e Eva e pergunta-lhe: onde estás? É a grande pergunta que Deus faz a cada um de nós. Não é onde estás, em que sítio. Estás em casa, estás na rua, estás sentado, estás de pé, não. Em que estado estás tu? Qual é o estado da tua fidelidade? Onde estás? Adão responde: eu ouvi o ruído de teus passos e tive medo. O Deus que antes vinha passear com o homem e com a mulher, parece que vinha de mão dada com eles a passear no paraíso, a gozar com eles da beleza da criação. Agora o mesmo Deus e os mesmos passos metem medo. Metem medo porque o homem pecou e começou a ter medo de Deus.
Mas Deus continua a ser um Deus amigo, um Deus Pai, um Deus ternura, um Deus compaixão, um Deus misericórdia. E por isso vem ao encontro de Adão e Eva. E por isso quer conquistar-lhes do coração. E por isso diz mesmo: onde estás? Ouvi o ruído de teus passos, tive medo e escondi-me. Quando a gente não está com a consciência tranquila, a tentação é esconder-se de Deus, esconder-se do Espírito e da graça, esconder-se do próprio Jesus, esconder-se no arvoredo da nossa vida e do nosso pecado, no arvoredo, se calhar, dos nossos bens, das nossas riquezas, dos nossos sonhos, das nossas quimeras, porque temos medo de nos encontrar face a face com Deus. Onde estás? Onde estás tu, minha irmã? Onde estás tu, meu irmão? Em que grau de fidelidade e de amor? Em que grau de graça e de misericórdia? Em que grau de desejo de corresponder a este Deus e a este amor? Onde estás? Pensa bem. Estás numa atitude de abertura a Deus e de amor, ou andas fugido dele? Estás numa abertura e num desejo de comunhão e de amizade e de busca do Senhor e do seu rosto? Ou andas alienado com o dinheiro, com o álcool, com o sexo, com a droga, com as vaidades mundanas? Onde estás? É a grande questão, que repassa milhares de anos ou milhões de anos desde Adão até agora. Onde estás? Deus quer encontrar-te. Deus quer descobrir o teu coração e entrar nele para te dar paz e alegria e para te perdoar. E por isso até vai mandar seu Filho, Jesus, o Verbo feito carne, para este encontro se realizar em salvação. É verdade que Adão e Eva dizem, desculpam-se um com o outro. Adão diz que foi a Eva que lhe deu a maçã, a Eva diz que foi a serpente que enganou. É sempre a desculpa, connosco é o mesmo. Ai, não fui eu, foi o meu marido. Ai, não fui eu, foi a minha mulher. Ai, não fui eu, foi o meu irmão. Ai, não fui eu, foi a professora que não explicou bem. Andamos sempre a desculpar e não temos pouca coragem de assumir as nossas fraquezas e as consequências delas na vida. A culpa é do bispo, a culpa é do papa, a culpa é do pároco, a culpa é sempre de alguém. Morreu solteira, como diz o nosso povo, ninguém a quer, mas temos que assumir o nosso pecado e a nossa culpa. Somos frágeis, temos que assumir que a nossa natureza é frágil. Somos muito pouca coisa, amados por Deus, criados por Ele, mas somos esta fragilidade a quem Deus ama e por isso vai mandar seu Filho. E o texto bíblico do Gênesis tem logo esta maravilha, a promessa que virá o Salvador. A seguir ao pecado, ao primeiro, vem logo esta promessa, o Salvador virá. Deus enviará o Salvador. Há de demorar séculos a vir, mas virá, e veio, em Jesus Cristo, Redentor e Salvador. E diz até uma coisa espantosa, que parece aplicar-se a Nossa Senhora. A mulher calcará a cabeça da serpente. A mulher, Nossa Senhora, vai ser a vencedora do demónio. Por isso a estátua, a imagem da Imaculada Conceição, porque cheia de graça e sem pecado, é que tem sempre uma serpente debaixo do pé. Ou quase sempre, em quase todas as imagens. É traduzir numa escultura, numa imagem, a palavra de Deus, a palavra bíblica. Nossa Senhora nos ajudará a vencer a serpente, nos ajudará a vencer o pecado, nos ajudará, é a Senhora das Vitórias. Então, com Maria, vem a promessa de que
o bem há de vencer o mal. É bonito, é tão bonito ouvir Nossa Senhora dizer em Fátima que haverá muito mal, muita guerra, muita desgraça no mundo, mas por fim o meu coração imaculado triunfará. A vitória dela e do Filho Redentor e Salvador, e dela como mulher e como rainha e como senhora sem pecado, imaculada na sua conceição. E o texto bíblico parece apontar-nos para esta maravilha, que a Senhora será a vencedora, porque Jesus, seu Filho, Salvador e Redentor, é que nos vai remir, salvar, derramando o seu sangue na cruz. Ele é o novo Adão. Tudo começou com Adão, pecador, e todo o mal veio dele. E tudo vai ser remido pelo novo Adão, como diz São Paulo. Jesus Cristo é o novo Adão. Se o pecado entrou no mundo por causa de Adão, a salvação entra no mundo por causa do novo Adão, Jesus Cristo. Se a tentação entrou no mundo por causa de uma mulher, Eva, a salvação e a redenção entra por causa de outra mulher, Maria de Nazaré, a nova Eva, que diz sim a Deus e que aceita o projeto de Deus e que vai ser mãe deste Jesus Salvador e Redentor. Então o texto bíblico, de algum modo, nos aponta já para a solução. A solução vai ser na cruz. A solução vai ser no mistério da morte e da ressurreição de Jesus. A solução vai ser na entrega de Jesus como o Cordeiro imolado por amor. Então, rezar este pecado original, rezar este texto que vem no livro do Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 a 15, rezar este texto é perceber já a grandeza misteriosa do amor louco e apaixonado de Deus, que vem ao nosso encontro, como vimos a semana passada, foi ao encontro de Zaqueu. E olha para Zaqueu no cimo da árvore e vai ao encontro de todos os homens. Ele vai ao encontro e ele quer salvar a todos. Ele veio para isso. Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para o salvar. Acreditemos neste amor louco de Deus, nesta paixão de Deus, neste amor louco e apaixonado que nos quer salvar e remir. E se é verdade que há pecado, que há mal, que há demónio, que há tentação, e se é verdade que muitas vezes não procedemos como devíamos, não é menos verdade que o amor de Deus está sempre atento para nos salvar, para nos remir, para nos perdoar na sua infinita misericórdia. Preparemos bem o ano que o Papa vai dedicar na Igreja inteira e no mundo inteiro à misericórdia. Disponhamos-nos a acolher essa misericórdia. Ajudemos o mundo a acolher essa misericórdia. Rezemos muito para que as pessoas aceitem a misericórdia de Deus. Rezemos para que os pecadores se convertam. Rezemos para que o ano da misericórdia seja um ano de bênção e de graça. Ele vai começar no dia 8 de dezembro, como sabem, exatamente dia da Imaculada Conceição, dia da Mãe sem pecado, dia da Senhora vencedora da serpente, que calcou a serpente maligna e nos trouxe a misericórdia, que é seu Filho, Jesus. É a misericórdia. Então, disponhamos-nos a viver este ano que o Papa, inspirado por Deus com toda a certeza, só podia ser assim, coloca diante de nós, para nos convencermos todos, para haver muita pregação, muita leitura,
muita possibilidade de celebrar o sacramento da reconciliação olhando o rosto da misericórdia do Pai, deste Pai que aparece aqui já neste texto. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo, é o Pai de Jesus Cristo, o nosso Paizinho, o Abba. Então acolhamos esta misericórdia e façamos festa com ela. A misericórdia, é bom recordar, não só perdoa, mas cura. Então vai ser um ano de cura para nós e para o mundo, um ano de graça. Se tudo começou com o pecado de Adão e Eva, a misericórdia quer restaurar a humanidade e Deus, no seu amor, quer nos dar a graça de uma relação cada vez mais íntima e mais profunda com o seu amor e acolhermos a ternura da sua bondade. Para terminarmos, eu vou-vos dar a bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Convidava a todos ao longo da semana a pegarem na Bíblia e a lerem este texto do primeiro capítulo da Bíblia, o livro do Gênesis, logo no terceiro capítulo terceiro, e ler e meditar com a explicação que eu dei, ou outra que encontrem porventura noutros livros, mas para saborearmos um Deus que nos ama e, por outro lado, estarmos atentos ao maligno, ao tentador que quer destruir-nos e destruir o mundo no ódio, na guerra, no crime, e voltarmos contra Deus e contra seu Filho Jesus. Que a Virgem Maria, a vencedora do demónio e do pecado, ela, Mãe, nos ajude e nos dê a graça de nos abrirmos à divina misericórdia.